Olá, esse é o canal Hildo Pulcini. Você tem a oportunidade, portas abertas, de continuar através desse audiobook, abençoar a vida de muitas pessoas no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode mergulhar em histórias entusiasmantes, onde você vai ter uma vida espiritual mais profunda na graça e no conhecimento do Senhor. Se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe seu like, que Deus te abençoe e eu espero você. A graça e a paz. Este é o canal Hildo Pulcini. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Estamos realizando a leitura do livro Charles Swindoll, série Heróis da Fé, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Capítulo 17, Confronto. Há 3.000 anos, viveu um grande homem que serviu uma grande nação sob um grande Deus, o Deus Jeová dos céus. O nome deste homem era Davi. Davi era tão poderoso que 62 capítulos do Antigo Testamento foram dedicados à sua biografia e nada menos que 59 referências do Novo Testamento chamam a atenção das pessoas para este homem. Muito mais do que para qualquer outro personagem bíblico. Davi, o grande homem de Deus, cometeu, porém, uma série de terríveis pecados que produziram graves consequências. Quando ele tinha cerca de 50 anos de idade, cometeu adultério. Em vez de enfrentar imediatamente o fato e admiti-lo, ele o ocultou como um crime premeditado. Durante a maior parte de um ano, usou de hipocrisia e engano para com todos e passou a viver num mundo repleto de segredos e cautela. Olhando para a situação durante esse período, à medida que se passavam os dias e meses, pôde-se pensar que o Deus Santo dos céus estava adormecido, ou, pelo menos, fazendo vista grossa, que o pecado, na verdade, compensa, que não há cobrança, mas não é esse o caso. Mediante um movimento maravilhoso da parte de Deus, o Senhor levou Davi a um homem de grande integridade, que lhe disse o que deveria ouvir a verdade. Não penso que qualquer outro confronto tenha sido assim tão breve e eficaz. 4 palavras fizeram o trabalho. Tu és o homem. Davi imediatamente humilhou-se e penso que um sopro fresco de alívio envolveu a sua vida. Precisamos lembrar que, como muitos pecados, os de Davi ficaram em segredo, pelo menos por algum tempo. Uma das coisas que acompanham a promoção de indivíduos à posição mais alta de autoridade é a maior privacidade. A política de portas fechadas mantidas pelos que ocupam altos cargos produz grande tentação para se agir secretamente. Não ter de prestar contas de seus atos é comum entre os chefes, incapaz de manter a privacidade do cargo a longo prazo. Davi finalmente caiu e procurou encobrir rapidamente suas pegadas. Tudo foi feito às ocultas. A segunda coisa que gostaria de dizer sobre os atos de Davi é que foram deliberados. Não se tratava de um erro momentâneo. Ele não tropeçou no pecado. Ele cometeu adultério com Batseba voluntariamente e conscientemente. Matou o marido dela, pelo menos de forma indireta, e viveu deliberadamente uma mentira durante os meses que se seguiram. Muitos meses em retrospecto. Durante essa época, o pecado de Davi não passou desapercebido para Deus. O último verso do capítulo 11 diz: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. O que era errado há 3.000 anos continua errado hoje, mesmo que muitos o pratiquem. Estragar um casamento com um relacionamento adúltero continua sendo um pecado deliberado, embora muitos façam isso.
Nesta mesma noite, em lugares secretos, pessoas com alianças dadas por outros estão com indivíduos que não são seus próprios parceiros. Isto continua sendo mal aos olhos do Senhor. Não se esqueça disso. É possível que ninguém mais notasse, mas Deus notou. E ele preparou uma estratégia para colocar Davi de joelhos. Deus sabe muito bem como fazer isso. Ele não acerta suas contas no fim de cada mês ou ano, mas ele um dia as ajusta. Veja bem, não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Escreve o apóstolo Paulo, Gálatas 6:7. Um de meus mentores disse certa vez: as rodas do moinho de Deus andam devagar, mas moem extraordinariamente bem. Para que você não pense que a vida de Davi tornou-se agradável e que ele teve longas noites de prazer com sua nova esposa, livre de remorso, e para que não pense que Davi se sentia maravilhosa bem, disposto diante e durante os meses que se seguiam, leia o Salmo 32. Eu me referi brevemente a ele no capítulo anterior, mas quero agora examinar de perto a confissão feita por Davi. Para começar, o subtítulo logo abaixo do título do Salmo de Davi diz: Salmo didático, masquil. O termo hebraico do qual a palavra didático é tirada significa instrução. É um salmo destinado a instruir, e ele o faz. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Salmo 32, 1 e 2. Ouça agora a confissão de Davi. Enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Salmo 32, 3 e 4. A Bíblia Viva interpreta esse trecho muito bem. Eu tentei por algum tempo esconder de mim mesmo o meu pecado. O resultado foi que fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. De dia e de noite senti a mão de Deus pesando sobre mim, fazendo com as minhas forças o que a seca faz com um pequeno riacho. O sofrimento continuou até que admiti minha culpa e confessei a ti o meu pecado. Em seu esplêndido livro Culpa e Graça, Paul Turner, o brilhante escritor suíço, médico e psiquiatra, fala sobre dois tipos de culpa: culpa verdadeira e culpa falsa. Segundo Turner, a falsa culpa é produzida pelos juízos e sugestões humanas. A culpa verdadeira surge quando o indivíduo deliberada e conscientemente desobedece a Deus. Obviamente, Davi está sofrendo pela culpa verdadeira. Alguém descreveu a maneira como as pessoas lidam com a culpa, usando a figura da luz de aviso no painel do carro. Enquanto você está dirigindo, a luz vermelha pisca dizendo: cuidado, há problemas sobre o capô. Nesse momento, você tem de fazer uma escolha. Pode parar, sair do carro, abrir a tampa do motor e ver o que está errado, ou pode manter um pequeno martelo no porta-luvas e, quando a luz vermelha acender, você a quebra com o martelo e continua dirigindo. Ninguém notará a diferença por algum tempo, até que o carro pegue fogo. Você faz então um retrospecto e compreende como foi idiota a sua decisão de quebrar a luz de alarme no painel. Alguns cristãos carregam martelos imaginários no porta-luvas da sua consciência. Quando a luz da culpa verdadeira começa a piscar,
Eles pegam um martelo e destroem a lâmpada. Eles chamam isso de falsa culpa, ou dizem que é apenas o que todos os demais estão fazendo e assim por diante. Mas seu motor interno está queimando o tempo todo. Então, em algum ponto da estrada, eles olham para trás e compreendem como sua decisão de não parar, examinar melhor e ver o que estava errado foi insensata. Davi afirma: quando eu vivia na culpa verdadeira da minha alma, não podia ficar silencioso no íntimo, gemia o dia todo. Você agora sabe o que isso significa? Eu senti uma terrível opressão, minha consciência não me deixava em paz. Dia e noite sentia a pesada mão de Deus sobre mim. Parecia estar com febre, não conseguia levantar a cabeça, não conseguia lidar com as pressões do meu trabalho, não sabia enfrentar as situações, fiquei doente, meu corpo enfraqueceu. Veja agora o outro salmo ao qual me referi antes, o Salmo 51. O subtítulo diz o seguinte: Salmo de Davi. Quando o profeta Natã veio a ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Davi escreveu então este salmo depois de Natã ter feito a visita fatídica que vamos estudar neste capítulo. Neste salmo, Davi suplica: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51, 2 e 3. Depois do seu adultério, Davi não estava relaxando e gozando a vida, tomando limonada no pátio. Pode ter certeza de que as suas noites eram insones. Ele podia ver o seu pecado escrito no teto do quarto, enquanto se revirava na cama. Ele o via escrito nas paredes, no prato onde estava a engolir forçadamente as refeições. Viu no rosto dos seus conselheiros. Ele era um mau marido, um pai irritado, um líder fraco e um compositor sem canções. Davi viveu uma mentira, mas não podia fugir da verdade. Sua alegria se fora. Restitui-me a alegria da tua salvação. Salmo 51, 12. Sentia-se hesitante, inferior e inseguro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. O pecado faz isso a você. Essa é uma parte do salário que o pecado inevitavelmente exige. O cristão carnal fica dançando à sua volta e tenta dizer-lhe: tudo está em ordem. Não me pressione, estou me divertindo. Você não tem a ideia de como me sinto bem. Mas lá dentro está a verdade. Tudo parece vazio, oco, tristonho e sem objetivo. O verdadeiro cristão não pode negar isso. A culpa verdadeira está lá, opressivamente lá, constantemente lá. É por isso que Davi diz: renova dentro de mim um espírito inabalável, deixando implícito: não o tenho há muito tempo. Natã entrou, portanto, na vida de Davi e lhe disse a verdade. Foi um confronto incrível, um momento súbito de verdade. Vale a pena notar que Natã não foi por conta própria. Deus o enviou. O Senhor enviou Natã a Davi. Penso que a palavra mais importante nessa sentença é a primeira: então. O tempo de Deus é absolutamente incrível. Na versão de Ara em português, não existe a palavra então. Quando Natã foi enviado, logo depois do ato do adultério, não. Logo depois que Batseba disse: estou grávida, não.
Logo depois que Davi assassinou Urias? Não. Logo depois que ele se casou com a viúva grávida de Urias? Não. Logo depois do nascimento da criança? Não. Alguns eruditos do Antigo Testamento creem que houve pelo menos um intervalo de 12 meses antes que Natã fizesse a sua visita. Deus esperou pela oportunidade certa. Ele permitiu que as rodas trituradoras do pecado completassem a sua obra, então entrou em cena. Para ser totalmente sincero com você, há ocasiões em que eu realmente questiono o tempo de Deus. Tempos em que não sei por que Ele é tão lento para fazer o que acho que deve fazer. Mas cada vez que fiz um retrospecto, percebi quão maravilhosamente Ele pôs em prática o seu plano. Quão perfeitamente esse plano se realizou. Deus não faz só a coisa certa, Ele faz o que é certo e na hora certa. Ao confrontar alguém em seu pecado, a oportunidade é tão importante quanto as palavras. Encher-se de coragem, agarrar a Bíblia e, na hora que convém a você, confrontar a pessoa que está em pecado é imprudente. O mais importante é estar certo de que foi enviado por Deus. Natã foi. O Senhor enviou a Natã, chegando Natã a Davi. Segundo Samuel 12:1. Deus não só sabia a hora certa, mas também escolheu a pessoa certa. Era um homem a quem Davi respeitava. Ele havia conquistado esse respeito através dos anos. O profeta Natã não precisava de apresentação. Davi o conhecia bem. Coloque-se agora no lugar desse profeta destemido. Pense na missão difícil que Deus lhe dera. Deveria apresentar-se diante do homem mais poderoso da nação e dizer-lhe o que ele estivera se recusando a dizer a si mesmo durante 1 ano. Ninguém mais na terra ousaria dizer a verdade a Davi. É claro que sobrancelhas foram levantadas. Houve certamente alguns cochichos, mas ninguém foi suficientemente honesto e franco para dizer: Davi, você está em pecado. Deus ordenou então a Natã: vá a Davi e diga isso a ele. Natã imediatamente obedeceu. Antes de ir para o palácio, Natã deve ter pensado muito na maneira de falar com Davi, porque suas primeiras palavras foram tanto refletidas como brilhantes. Por ter iniciado a conversa com uma história, Davi ficou interessado e ao mesmo tempo desarmado de todas as suas defesas. Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera. Junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Segundo Samuel 12:1-3. A essa altura, Davi estava sentado na beirada da cadeira, ouvindo e pensando que Natã estava se referindo a algo que acontecera na cidade de Jerusalém. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Segundo Samuel 12:4. Como resultado das palavras sábias de Natã, Davi se achava numa posição muito vulnerável, movido pela compaixão em vista do que acontecera na história. Davi se condena. Podemos sentir a paixão em sua resposta. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Segundo Samuel 12:5-6. Quando o confronto é feito no tempo de Deus, o caminho está preparado.
Naquele momento, vulnerável, indefeso, Davi enfiou a cabeça no laço. Tudo que Natã precisou fazer foi puxar a corda, e foi exatamente isso que ele fez em 4 palavras. Segundo Samuel 12:7 diz: Tu és o homem. Estou absolutamente convencido, embora a narrativa não afirme isso, que o queixo de Davi caiu. Ele piscou, ficou olhando para Natã enquanto seus pecados desfilavam silenciosamente pela sua cabeça. Ele não sabia que alguém tinha conhecimento do que fizera. Com certeza também não esperava que ninguém, especialmente este leal profeta, o confrontasse a respeito. Todavia, Natã era a melhor pessoa para fazer isso. Provérbios 27:6 vem à nossa mente: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Em termos literais, o versículo diz em hebraico: dignos de confiança são os ferimentos causados por alguém que o ama. Pode haver algo mais claro? Aquele que o ama pode machucá-lo, mas o ferimento é para o seu bem. Esse tipo de confronto é a melhor coisa do mundo para o crente que está ocultando um pecado. O fato de ser feito por um amigo, alguém que o ama verdadeiramente, desarma você e o deixa vulnerável. Naquele momento, o amigo e conselheiro diz a Davi: Você é o homem, Davi. Foi você que alimentou esse pensamento, esse viajante que o visitou. Foi você que disse ao estranho chamado concupiscência: Vou tomar a cordeirinha de outro e satisfarei meus desejos com ela. Davi, você é o homem. Sem dar tempo a Davi de interromper, Natã continuou: Assim diz o Senhor de Israel. Note, nada disso é mensagem de Natã, mas de Deus. O profeta é apenas o porta-voz de Deus. Veja a comovente mensagem que ele transmitiu. Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Segundo Samuel 12:7-11. Em seu pecado, Davi desprezara o Deus a quem servia. Agora, como resultado desse pecado, nos dias e anos futuros, Davi iria experimentar tristeza em sua própria casa. Que perdição! Não se apartar a espada jamais da tua casa. O que significa isso? Um breve olhar mais adiante revela a resposta: tumulto e tragédia, estupro e vingança, um filho incontrolável, um filho traidor e que chega a expulsar o pai do trono. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal contra ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com ela em plena luz deste sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Segundo Samuel 12:11 e 12. São essas as consequências do pecado. Davi continua ali sentado, boquiaberto, talvez olhando para o teto, ouvindo a voz de Deus por meio de Natã. Depois que o silêncio enche a sala, o rei cai de joelhos, fitando os olhos claros de Natã, e diz a única coisa apropriada: pequei contra o Senhor. O eminente biógrafo inglês Alexander White escreve estas palavras com respeito à coragem, fidelidade e habilidade de Natã.
Pregar é um trabalho magnífico se apenas tivermos pregadores como Natã. Se nossos pregadores tivessem um mínimo de coragem, habilidade, sabedoria, como a de uma serpente, e a urgência evangélica de Natã, nós, ministros, devemos estudar mais o método dele, especialmente quando somos enviados a pregar sermões de despertamento. É necessária muita habilidade para preparar nossa abordagem à consciência do nosso povo. A espada de Natã estava a 1 centímetro da consciência de Davi antes que ele soubesse que Natã tinha uma espada. Um golpe súbito e o rei caiu aos pés do profeta. Que censura ao nosso trabalho desleixado, inábil e desajeitado. Quando voltamos a Natã e Davi, não esquecemos e perdoamos tudo que havia de perverso em Davi. A única coisa que impediu que aquele dia na vida do rei fosse perfeito foi a necessidade de Natã ir vê-lo. No seu caso, o que irá tornar este dia o mais perfeito de sua vida será se você poupar ao Senhor e ao seu profeta esse incômodo e for tanto o Senhor como o seu profeta para si mesmo? Leia a parábola de Natã até que possa dizer: eu sou o homem. Se Deus chamou você para ser um mensageiro, então cumpra a sua tarefa com habilidade e humildade. Haja direito ou não haja. Se Deus o chamou para ser um confrontador, confronte. As pessoas ainda anseiam pela mensagem de Deus. Quando você encontrar um indivíduo que seguir deliberadamente o caminho errado, fale com ele. Chame a seu ato pelo nome certo. É claro que deve agir na hora certa e da maneira certa, mas faça isso. Não fique dando voltas. Não tente redefinir o comportamento. Não justifique. Chame-o de pecado. E ao agir assim, lembre-se de que você também pecou. Permaneça então humilde e cheio de compaixão, mas fale a verdade em amor. Sim, fale a verdade. O pecador sente um enorme alívio quando alguém diz com sinceridade: você errou, admita, faça alguma coisa a respeito. Natã disse: você é o homem, Davi. E este é o resultado. Davi, então, compreendendo que era absolutamente culpado, admitiu sem hesitação: pequei contra o Senhor. Com esta confissão, a restauração começou. Natã respondeu imediatamente. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. 2 Samuel 12:13. Nesse ponto se completa a missão de Natã. Fim do confronto. Natã se põe de pé, vira as costas, vai até a porta, abre-a, passa por ela e a fecha. E Davi fica sozinho. É possível que ele tenha escrito o Salmo 51 naquela mesma noite, quando o alívio no perdão. Creio que um jorro de perdão caiu sobre Davi enquanto ele pensava: finalmente, alguém sabe a verdade, o segredo foi revelado. Finalmente, tenho a garantia do perdão de Deus. Finalmente, tudo veio à luz diante dele, de modo que o pus e pude correr, e a infecção foi curada. Lembro-me de uma ocasião em que me machuquei quando menino. Feri-me gravemente no calcanhar e a infecção provocou tamanho inchaço que não pude mais calçar o sapato naquele pé. Na verdade, não podia me apoiar de modo algum no calcanhar. O inchaço aumentou à medida que a infecção subia à superfície. O pé doía tanto que não suportava nem usar meia. Com medo de envenenamento do sangue, meus pais finalmente me levaram ao médico, que decidiu: vamos ter de lancetar. Embora soube que a intervenção era necessária e morresse de medo, quando o médico abriu a ferida e o pus saiu, senti um enorme alívio.
De repente, a dor melhorou, o alívio maior do que o sofrimento causado pela lanceta. Pouco tempo depois, não havia mais infecção e fiquei curado. Em termos espirituais, foi isso que Davi deve ter sentido quando a porta se fechou e ele foi deixado sozinho com os seus pensamentos. Duas aplicações importantes. Ao pensar na vida de Davi, pelo menos duas lições se destacam para nós. Uma tem a ver com o confronto efetivo e a outra com o arrependimento genuíno. Em primeiro lugar, para que o confronto seja eficaz, precisamos nos preparar em 4 aspectos. Caso contrário, poderemos causar mais prejuízo do que benefício. É necessário confrontar com a verdade absoluta, na oportunidade certa, com as palavras sábias e grande coragem. Primeiro, verdade absoluta. Não fale apoiando em boatos. Obtenha os dados corretos. Isso pode levar tempo. Você talvez tenha de investigar. Fará tudo isso, porém, com amor e cuidado. Você não vai investigar e contar a todos o que descobriu. Vai verificar até que todos os fatos cuidadosamente registrados e corretamente organizados. Sem a verdade absoluta, estará dando tiros no escuro. Não confronte se não estiver de posse da verdade. Segundo, o tempo certo. Muitas pessoas são confrontadas na hora errada e, como resultado, se aprofundam ainda mais no erro porque cristãos precipitados se apresentaram e se apressaram em fazer algo impelidos pela emoção. Espere até ter certeza de que é o tempo de Deus. Vai saber, se for sensível ao Senhor e estiver andando com Ele, ouvirá dele. Está na hora. Vá então e, como Natã, faça isso em particular. Em meu ministério, tenho dito e tenho tido de lidar com algumas coisas que teria gostado de resolver muito antes se o fizesse na carne. Mas não estava na hora. Quando chegou o tempo de Deus, a luz verde brilhou e senti que o caminho estava aberto para falar com a pessoa ou pessoas envolvidas. Penoso, mas aberto. Terceiro, palavras sábias. A atitude de Natã foi impressionante. Ele não declarou a Davi: você está pecando, você me envergonha. Não. Fez uso de um método prudente, tendo planejado cuidadosamente a sua abordagem. Há um provérbio que diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio, repreensor para o ouvido atento. Provérbios 15, 11 e 12. As palavras certas são essenciais. Se não tiver preparado o que vai falar, não vá. Espere, pense melhor. Seja um sábio repreensor. Quarto, grande coragem. Lembre-se de que Natã foi enviado por Deus e é dele que vem a coragem. Você não terá nada a perder se andar na força do Senhor. Não tema a perda de um amigo. Deus honra a verdade. Afinal de contas, é a verdade e só a verdade que liberta as pessoas. Se o Senhor participar realmente, você será um dos melhores amigos que essa pessoa já teve ao lhe dizer a verdade. Lembre-se da frase: dignos de confiança são os ferimentos causados por alguém que o ama. Esteja certo de que está confrontando por amor. Quem não ama não confronta, pelo menos não confronta à maneira de Deus. A lição seguinte que aprendemos é extraída da resposta de Davi. Trata-se do arrependimento genuíno. Como podemos saber disso? Vejo 4 coisas no Salmo 51 que me ajudam a identificar o verdadeiro arrependimento. Em primeiro lugar, quando o arrependimento é verdadeiro, haverá confissão aberta. Davi diz: pequei, ocultei meu pecado, pequei contra ti apenas, e fiz o que era mal. Ele confessa então tudo. Quando o indivíduo esconde a verdade, ou só conta parte dela,
ele não está arrependido. Segundo, quando há verdadeiro arrependimento, há o desejo de deixar completamente o pecado. Arrependimento é mudar de rumo com base na verdade e seguir na direção oposta, afastando-se completamente do pecado. Salomão, filho de Davi, disse: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Depois do perdão, vem a confissão do pecado. Ambas essas coisas representam arrependimento genuíno, o desejo de um afastamento completo. Terceiro, quando há verdadeiro arrependimento, o espírito se mostra quebrantado e humilde. Davi diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Salmo 51:17. Tristeza pelo que fez, alegria com o alívio do arrependimento e libertação não são coisas que o deixam impassível. Você pode chorar, rir alto, gemer, prostrar-se com o rosto em terra ou gritar de contentamento com o alívio que sente, mas não ficará na defensiva, zangado, orgulhoso ou amargo. O coração contrito não faz exigências e não tem expectativas. Os indivíduos quebrantados e humildes ficam simplesmente gratos por estar vivos. Quando há arrependimento absoluto, resultando num coração quebrantado e humilde, a emoção transborda. Quarto, arrependimento verdadeiro é pedir perdão e a restauração de Deus. Virar-se, seguir em outra direção, mostra que Ele nos perdoou e restaurou. Essa é a primeira coisa que Natã faz com seu amigo Davi. Você não morrerá, mas haverá consequências. Todos os pecados são perdoáveis quando confessados e esquecidos. Mas alguns pecados envolvem grandes ramificações, consequências terríveis e algumas vezes duradouras. Davi morreu odiando o dia em que se deitou com Batseba, por causa dos constantes conflitos e consequências resultantes. Mas, lá no fundo, ele sabia que o Deus de Israel o perdoara e havia lidado com ele em graça. Afinal de contas, foi-lhe permitido continuar vivendo, não é? Nem todos os confrontos acabam como o de Natã e Davi. Algumas vezes, tragicamente, não há arrependimento. O trabalho de purificar, de confrontar, é a obra mais severa do Espírito Santo. Nossas vidas podem ser limpas ou sujas. Ou mantemos em ordem nossas contas com o nosso Pai, como seus filhos, ou estamos vivendo uma mentira. Quando nos arrependemos, Deus nos promete restituição e perdão mediante o sangue de Jesus Cristo. Ele não promete alívio das consequências, mas promete um alívio que só o Espírito de Deus pode nos dar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Um pai veio falar comigo há pouco tempo e contou a trágica história do seu filho. Enquanto descrevia um ato de rebelião após outro cometido pelo filho, finalmente tive de dizer-lhe: olhe, você está abaixando os seus padrões para evitar o sofrimento do confronto. Esse garoto está dominando a sua casa, está fora de controle. Além disso, ele perdeu o respeito pelos pais. Embora não diga isso com palavras, confronte-o, diga-lhe a verdade, fique firme. Usei a história de 2 Samuel 12 como exemplo. O homem acreditou em minhas palavras, refletiu sobre o trecho, esperou a hora oportuna e alegrou-me em dizer que confrontou firmemente o filho adolescente, que respondeu de maneira positiva. Tarefa difícil, mas que valeu a pena. O amor firme tem as suas compensações. Tiro o chapéu para todo pai que não abaixa a cabeça. Se você for um deles,
irá passar para a história como um daqueles heróis silenciosos a quem Deus reservou recompensas especiais. Estamos vivendo numa época de grande permissividade, especialmente no ambiente do lar. Precisamos aprender a lição do confronto com Natan. Embora os séculos passem, embora a moda e os estilos da vida mudem, o padrão de Deus é imutável. Ele continua santo, ele continua puro, continua honrando a verdade, mesmo quando ela é difícil de declarar. Mas é isso que ele exige de nós, seus filhos. Os que realmente se importam o suficiente para confrontar. Com a graça de Deus, concluímos aqui a leitura do capítulo 17 do livro de Charles Swindoll, série Heróis da Fé. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Certamente um capítulo que nos confronta, nos traz para a realidade do padrão que Deus espera para as nossas vidas. Este é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações e lembrando que na descrição do vídeo você encontra os outros capítulos. Que Deus te abençoe. Fique na paz.